Olá! Você já se questionou sobre o resultado ou os resultados da sua liderança? Se perguntando, poderia melhorar os resultados melhorando a minha liderança? Certamente você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida. E eu vou trazer justamente para você a possibilidade de melhoria na sua liderança. Eu vou trabalhar ao longo de 21 semanas, uma vez por semana, trazendo uma lei de liderança. E esse meu trabalho ele está baseado nas obras de John Maxwell, sobretudo no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Esse livro foi escrito há alguns anos, posso até precisar, foi escrito e lançado em 1998, a partir do estudo de John Maxwell, que é um grande líder. Ele fez um estudo, fez pesquisas e ele identificou que existem 21 leis que são irrefutáveis. Embora o tempo mude, a situação mude, essas leis são imutáveis. Ele até atualizou recentemente, já na década de 2000, 2006, 2008 mais precisamente, ele fez um ajuste em algumas leis, mas elas são tremendamente atuais. Eu quero trabalhar ao longo desse tempo cada uma dessas leis. Será uma lei por semana. Mas o livro ele teve como prefácio o autor Stephen Covey. O Stephen Covey ele é o autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e também autor do livro O 8º Hábito. Então o Stephen Covey disse o seguinte, que o John Maxwell ele consegue tornar simples ou complexo. Então ele fala com muita simplicidade. Então são leis simples e aplicáveis. E você, ao aplicá-las no seu dia a dia, você vai elevar o nível da sua liderança. Então vamos lá, vamos à primeira lei. Na primeira lei ele fala sobre a lei do limite. Eu consigo ser muito mais eficaz quando eu entendo os meus limites, até onde eu posso ir. E eu sou muito mais eficaz quando eu respeito esses limites. E para deixar muito claro isso, quer dizer, poderíamos finalizar aqui, né? Respeitar os limites. Mas para ficar muito claro, eu vou trazer um exemplo que ele traz no livro. O exemplo que eu vou sugerir que você continue para aprofundar nesse exemplo. Eu já vou sugerir que filme você vai ver para aprofundar o entendimento o que é o limite. Há muitos anos, eu posso confirmar, na década de 30, 2 irmãos resolveram empreender. Pegar aquilo que eles conheciam e transformar em algo que desse dinheiro, como se diz hoje na linguagem atual, que monetizasse o conhecimento deles. Então eles montaram um negócio. E o negócio começou a ir bem. E eles tinham rendimentos. E esse negócio trazia um rendimento de tal ordem que eles pagavam todas as contas. E ao final de um período, ao final de um ano, eles conseguiam distribuir os lucros. E naquele primeiro ano, eles conseguiram ao final do período 50 mil cada um de lucro. E o negócio foi rendendo. Chegou um momento que eles conseguiam repartir 100 mil dólares de lucro para cada um ao final do período e ainda sobrava dinheiro para reinvestir no negócio. E o negócio foi crescendo. Eles perceberam que esse negócio poderia realmente trazer excelentes resultados se eles ampliassem o negócio, abrissem outros negócios. Mas antes que eles tivessem essa ideia, algumas pessoas, alguns clientes de vários lugares que visitavam esse restaurante deles, pediu se não podia abrir um restaurante com o mesmo nome, com a estratégia deles. E eles autorizaram. E conseguiram vender aí o que se chamava franquia na época. A franquia é muito antiga, mas na época se chamava franquia. E isso nós já estamos chegando à década de 50, quando eles venderam 15 franquias. Das 15 que compraram, somente 10 abriram efetivamente. E um deles quis usar o nome. E eles ainda falaram o seguinte, mas o que tem a ver o nome que nós temos aqui no nosso estado, lá no seu estado, longe daqui? Eu estou falando de Dick e Maurice McDonald's, o sobrenome deles.
E eles abriram esse restaurante, que eles foram evoluindo, abriram como drive-in inicialmente, depois abriram como um restaurante onde as pessoas, o fast food. Só que eles chegaram ao limite. Para eles estava bom. E aí em 1950 eles conheceram um sujeito chamado Ray Kroc. Ray Kroc, ele trabalhava com venda de máquinas de milkshake e os McDonald's eram um dos clientes. Só que Ray Kroc tinha outro limite de liderança. Ray Kroc efetivamente era um líder, era empreendedor e líder. Os McDonald's, os irmãos McDonald's eram empreendedores. Não tinha liderança, não tinha uma liderança efetiva, uma liderança que superasse limites, uma liderança que fosse capaz de formar outros líderes. Porque o líder sozinho não dá conta, ele precisa formar outros líderes. Então eu quero parar por aqui, porque eu vou sugerir que você ou leia o livro Fome de Poder, ou assista o filme Fome de Poder. É um livro que dá ampla discussão, porque entra aspectos como empreendedorismo, liderança, mas entra aspectos como ética. Há pessoas que consideram que Ray Kroc não foi ético e tal. Você vai assistir o filme ou ler o livro e fazer a sua dedução. Mas a lei do limite, ela serve para, se você quer ampliar os limites, você precisa de outras pessoas. Você tem que considerar outras possibilidades. Nós vamos voltar na próxima semana com outra lei. Mas eu quero que você faça isso. Assista o filme Fome de Poder. E se você quiser discutir, coloque lá no meu canal, lá no meu Instagram, né? Ou aí aqui no meu Instagram, onde você está assistindo, Instagram, e nós podemos avançar nessa discussão. Mas compartilhe isso que você assistiu. Nós vamos compartilhar no IGTV, vamos compartilhar no YouTube, mas queremos que você nos ajude nesse processo de difusão do que nós estamos trazendo aqui. Um grande abraço para você. Nos vemos na próxima semana.